Continuamos então com o nosso programa desta noite. Falamos hoje sobre agitando as águas em Deus. Precisamos pensar sobre isto, como eu posso agitar as águas em Deus. Eu te convido então para olharmos aqui para a vida deste homem. Este homem que era paralítico há 38 anos. Veja, amado telespectador, as coisas na nossa vida não acontecerão na nossa hora. Nós não vamos experimentar a mudança, a transformação, as coisas da maneira que queremos, no tempo que queremos. O que nós precisamos é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Foi o que aconteceu na vida deste homem, chamado aqui na Bíblia, ele não tem um nome, a Bíblia nos apresenta a ele como o paralítico curado ali diante do tanque de Betesda. Haviam 5 pátios e ele estava num destes pátios. E há 38 anos ali sofrendo nessa condição de paralisia, até o momento em que Jesus entra pela porta das ovelhas, chega diante dele e faz este questionamento: queres ficar são? Queres ficar são? Queres ficar curado? Queres ter saúde? Ou queres ter a sua saúde restaurada? E ele não diz que quer, mas ele fala da sua condição. Ele fala da sua condição. Não tenho homem algum, a minha realidade é deplorável, além de ser paralítico, ainda não tenho condição financeira, não tenho amigos. Além de ser paralítico, de não ter condição de me movimentar pelas enfermidades, pelos problemas de atrofiação, pelos problemas físicos, não tenho um familiar, não tenho um amigo, não tenho alguém que se importe comigo, não tenho recursos. Então, o cenário, que se apresenta ali diante de Jesus é um cenário tenebroso. Jesus se comove, mas não obstante viver toda esta situação, este homem não arredava o pé de estar ali, esperando, quem sabe, em algum momento, um milagre, alguma coisa que fosse proporcionar-lhe a possibilidade, a condição de entrar nas águas ali sendo agitadas pelo anjo. E no que ele não arredou o pé, no que ele não perdeu a fé, no que ele não perdeu a sua convicção, a certeza de que em algum momento o milagre viria, aconteceria, ele então alinha o seu coração ao coração de Jesus, ao coração de Deus. Tanto é que Jesus para diante dele. E no que ele então faz esta resposta ao questionamento de Jesus, Jesus então, comovido, manifestando misericórdia, manifestando compaixão, Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu vejo aqui, amado telespectador, a autoridade da palavra de Jesus. A autoridade de Jesus. A palavra de Jesus, ela exerce um efeito de transformação, de mudança, de cura. Um efeito libertador. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Olha o que aconteceu, a consequência aqui, o resultado da palavra de Jesus. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava.
eu quero te exortar, meu amado telespectador, a dar ouvidos à palavra de Jesus, porque ela tem esse poder. A palavra de Jesus quebra cadeias. A palavra de Jesus põe em liberdade os cativos. A palavra de Jesus traz cura ao enfermo. A palavra de Jesus liberta o paralítico e faz ele livre para andar, tem as suas articulações, os seus artérios restaurados, restituídos. Esta é a realidade vivida por este homem e a realidade vivida por milhões, por centenas de milhões de pessoas em todo o planeta, em todo o tempo da história humana. As pessoas são libertas pelo poder, as pessoas são curadas pelo poder da palavra de Jesus. Creia nisso. Este homem estava ali crendo que ele, em algum momento, haveria de mergulhar naquela água agitada, em algum momento. Ainda que isto demorou 38 anos, até que Jesus viesse ali diante dele, para então operar o seu milagre. Ele não saiu dali. Ele estava onde? No lugar da misericórdia. Ele estava onde? No meio da multidão de enfermos. O Senhor olha para a multidão de enfermos. O Senhor está no lugar da misericórdia. O Senhor olha para a sociedade humana. Milhões, bilhões de pessoas cegas espiritualmente, em trevas espiritualmente. Bilhões de pessoas oprimidas por Satanás, enganadas, iludidas, ludibriadas pelo pai da mentira, pelo enganador. E Jesus manifesta ao homem a sua misericórdia. E Jesus, desejando mudar a sorte das pessoas, a sorte, a história dos homens. Mas para que isso aconteça, é necessário o quê? Não jogar a toalha, é necessário confiar, é necessário esperar, é necessário crer. Não foi, como eu já disse anteriormente, não foram 38 minutos, não foram 38 dias, não foram 38 semanas, mas foram 38 anos que aquele homem padeceu daquele problema de paralisia, aquele problema de enfermidade. Mas em todo tempo, o lugar de misericórdia estava ali, e ali ele estava. O tanque era agitado, ou seja, no manifestar do milagre de Deus, da ação de Deus. O anjo vinha, agitava as águas. Aquele era o lugar da manifestação da misericórdia de Deus, através das águas sendo agitadas. Ali estava o lugar em que Deus havia estabelecido para que o anjo estivesse agitando as águas. Ele estava ali, não abandonou o lugar. E de repente, para a alegria dele, surpresa dele, Jesus se apresenta e fala: queres ficar são? Depois de falar ele então ouve da parte de Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Há poder nas palavras de Jesus. Há poder nas palavras de Jesus. A palavra que Jesus liberou para Maria quando da morte de Lázaro, ela sobe ao encontro de Jesus, corre ao encontro de Jesus, quando Lázaro já estava sepultado, Jesus vindo em direção à sua casa,
a uma distância, informada ela que Jesus vinha, ela corre ao seu encontro, abraça Jesus, chora, porque Lázaro havia morrido, e Jesus libera a seguinte palavra: se creres, verás a glória de Deus. O milagre, meu amado telespectador, para que ele aconteça é necessário crer. É necessário dar vazão para Jesus operar, para Jesus atuar. Aquele homem creu que em algum momento seria a hora dele, e a hora chegou. O tempo não é meu, o tempo não é humano, mas o tempo é de Deus, para todas as coisas na vida de cada um de nós. Não sou eu que estabeleço uma semana, não sou eu que estabeleço um mês, ou o tempo que for. A minha obrigação, o meu papel é esperar, é confiar, é aguardar confiantemente. A palavra que Maria e Marta também liberam para Jesus foi esta: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas estavam dizendo para Jesus o que poderia Jesus ter feito alguns dias atrás, e se esqueceram que Jesus estava naquele momento. Mesmo Lázaro estando cheirando mal há 4 dias de morto, Jesus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então elas perderam a perspectiva da divindade de Jesus, perderam a perspectiva de que Jesus poderia ter curado Lázaro, o enfermo, mas que também poderia ressuscitar Lázaro já 4 dias depois de morto. Então essa projeção e perspectiva nós não podemos perder. Não podemos perder. E aí Jesus disse para ela: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Continuou ela não entendendo. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava falando da ressurreição do último dia, estava falando que ele haveria de operar ali o milagre. E aí, onde o puseram? Foram lá ao sepulcro. Jesus diz: tirai a pedra. A pedra foi removida, não é? A porta do sepulcro, da sepultura. E ele simplesmente chamou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, ressurreto, havia revivido pela manifestação do poder de Jesus. A palavra de Jesus fluiu, a palavra de Jesus foi liberada e houve o quê? Ressurreição. A morte teve que desaparecer e dar lugar para a vida. É exatamente isso que acontece quando nós damos vazão para a palavra de Jesus. Qual foi a palavra de Jesus para este paralítico? Levanta, toma o teu leito e anda. A paralisia não suportou a palavra de Jesus. A morte, a enfermidade, as trevas, o que aprisiona o homem, não resiste mediante o liberar da palavra poderosa de Jesus. É por isso que Jesus disse para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Amado, amada, o Senhor continua o mesmo hoje a dizer: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Por isso, eu chamo a sua atenção concernente à obra de Jesus. Eu chamo a sua atenção concernente ao trabalhar de Jesus. Eu chamo a sua atenção concernente à revelação das Escrituras Sagradas. Aquele homem ficou são, aquele homem tomou o seu leito e aquele homem agora deixou a condição de paralítico e começou a andar.
a andar de uma parte para outra, de uma parte para outra, glorificando o nome de Jesus, honrando o nome de Jesus, bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. É desta maneira o trabalhar de Deus. Aquele homem, ele estava aguardando aquelas águas serem agitadas por um anjo, aquelas águas no sentido literal da palavra, viu o tanque ali, no sentido literal, conhecido tanque como de Betesda, casa de misericórdia, lugar de misericórdia. Ele aguardava aquelas águas. Quando o anjo vinha e agitava as águas, eu imagino que uma certa alegria, uma certa motivação, um estímulo grande tomava conta da sua vida. Só que muitas outras pessoas estavam ali aguardando o mesmo movimento. E diante da sua realidade, alguém sempre ia na sua frente. Ele não conseguia. Mas eu quero dizer a você que me assiste nesta oportunidade, que aquele homem não conseguiu usufruir dos benefícios da água, no sentido físico e literal da palavra, ser agitada. Ele não conseguiu. Mas, pela sua postura, pela sua maneira, ele agitou as águas espirituais. E é isto que eu quero nesta noite motivar você. Agitar águas espirituais. Por isso o programa nesta noite, o tema é Agitando Águas em Deus. Agitando águas em Deus. Fora de contexto, sem olharmos para esta passagem bíblica e buscarmos uma meditação, ajudadas obviamente pelo Espírito Santo, fica uma coisa sem sentido. Como é agitar águas em Deus? Que isso significa? Fora de contexto não tem sentido. Mas quando eu olho para o exemplo deste homem, para a vida deste homem, para a atitude deste homem, nós precisamos agitar as águas em Deus. Nós precisamos tomar uma iniciativa diante de Deus. Nós não podemos ser passivos. Nós precisamos nos posicionar. Ainda que este posicionar diante de Deus seja ser perseverante em Deus. Aquele homem estava ali inerte fisicamente, mas estava perseverante ali, porque ali era o lugar da manifestação do milagre. Ele não arredou o pé, ele não abandonou o seu posto, como talvez muitas pessoas foram ali, olharam para a multidão e perderam a sua perseverança, a sua paciência, a sua condição de permanência naquele lugar. Abandonaram ali o seu posto. Vou embora. Não, vou morrer na minha casa. Vou conviver com esta situação. Não. Muitos perderam o milagre, mas aquele homem, ele se posicionou e falou: daqui eu não saio até que eu seja curado, até que eu alcance o meu milagre, até que eu alcance a minha vitória. Então, esta passagem bíblica nos estimula a sermos pessoas que agitam as águas em Deus. Porque é pelo agitar das águas em Deus que o milagre será manifestado. É pelo agitar das águas em Deus que o nosso coração será alinhado ao coração de Deus. Não se conforme com o seu problema, não se conforme com a sua condição de necessidade, não se conforme com a sua dificuldade, com a enfermidade. Se apresente diante de Deus com perseverança, com convicção. Se apresente diante de Deus como alguém que de fato deseja ser curado. Você não nasceu com esse problema, você não nasceu com esta luta, com esta adversidade. Como aquele homem, diz lá o texto, que ele estava naquela condição há 38 anos, mas não era de nascença. Se ele fosse um homem paralítico de nascença, a Bíblia diria
ele era um paralítico de nascença, como era lá o cego de nascença, como em outras ocasiões a Bíblia relata de pessoas que tinham lá uma dificuldade, uma debilidade física de nascença. Este homem não, ele tinha 38 anos, a enfermidade, portanto ele tinha mais idade. Então ele não nasceu com esta enfermidade, mas ele se posicionou de tal maneira que ele foi insistente, foi perseverante, foi convicto e nesta atitude, ele então alinhou o coração dele ao coração de Deus, de tal maneira que o Deus encarnado, que o Salvador dos homens, entra pela porta das ovelhas e vai até onde ele está, à margem, nas proximidades do lugar de misericórdia, do tanque de Betesda, e aí lança a sua palavra, libera a sua palavra, Depois daquele homem dizer, olha, não tenho ninguém, Senhor, que me pegue, nenhum homem que me pegue e me coloque no tanque, sou desprovido de recursos, de todas as possibilidades. Ele então ouve esta palavra de autoridade dos lábios de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O poder da palavra de Jesus atingiu a vida deste homem. O poder da palavra de Jesus vai atingir a sua vida se você estiver no lugar certo, se você estiver na condição de perseverança que estava aquele homem. Louvado seja Deus, queira Deus que assim seja na tua vida, igualmente aquele homem, você possa usufruir deste benefício da palavra de autoridade da parte de Jesus liberada sobre a tua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda hoje Jesus continua a operar milagres, ainda hoje Jesus continua a trabalhar, ainda hoje Jesus continua a manifestar o seu amor, a sua compaixão, a sua graça. Ainda hoje Ele está agindo em favor daqueles que o buscam com sinceridade e com verdade. Ainda hoje o Senhor está interessado em te abençoar. Não importa o teu problema, não importa a tua necessidade. Ainda hoje Ele continua a manifestar o seu amor e a sua compaixão para com a tua vida, para com a vida de todos aqueles que perseveram, que alinham o seu coração ao coração dele. Deus te abençoe, que o Espírito de Deus fale fortemente, profundamente ao teu coração. Vamos orar encerrando o nosso programa. Senhor Deus, eu em nome de Jesus te agradeço, meu Pai, pela alegria de mais uma vez estar aqui, ocupando os estúdios desta emissora para comunicar a Tua palavra eterna, a Tua palavra de autoridade e poder. Que os nossos telespectadores sejam impactados pela Tua palavra de vitória, Tua palavra de transformação, Tua palavra que quebra grilhões, Tua palavra que traz vida e vida em abundância. Eu oro abençoando cada um dos telespectadores que me assistem nesta noite. Ainda abençoo a nossa cidade de Ponta Grossa, em seus 4 cantos, que ela seja agraciada pela manifestação do Teu poder. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Se Deus permitir, eu estarei aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. E eu quero novamente declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.